Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre geometria espacial. Na aula número 13, nós vamos falar sobre o nosso último tipo de corpo redondo, que são as esferas. A esfera ela é um tipo de sólido geométrico que a gente pode definir como um sólido que é obtido a partir da rotação completa de um semicírculo em torno de um eixo. Então, observe aqui na nossa tela esse semicírculo que nós temos. Agora vamos imaginar ele girando ao redor desse eixo E. Quando esse semicírculo gira ao redor desse eixo E, ele vai formar uma figura que nós chamamos de esfera. A esfera possui vários elementos e nós vamos passar a conhecê-los a partir de agora. O primeiro deles é aqui o centro, que esse ponto fica na região central da esfera e é o centro da esfera. Qualquer segmento que parte aqui do centro e toca a superfície da esfera é o raio da esfera. Então, o raio de uma esfera é qualquer segmento que parte do centro e toca a superfície da esfera. Esse outro segmento que vai aqui de um extremo a outro da esfera, passando aqui pelo seu centro, é o chamado diâmetro da esfera. E vale sempre lembrar que o diâmetro ele tem sempre duas vezes a medida do raio da esfera. Além de o centro, o diâmetro e o raio, nós temos também a chamada aqui circunferência máxima. Essa circunferência máxima é obtida quando a gente passa um plano de maneira horizontal, interceptando essa esfera, e esse plano passa exatamente no centro da esfera. Quando ele faz isso, quando ele intercepta a esfera desse jeito, a gente vai ter aqui uma circunferência que é a maior possível que eu possa obter a partir da interceptação do plano e a esfera. Então, essa circunferência, como é a maior possível, a gente chama de circunferência máxima. Ou também nós podemos chamá-la de equador. Se esse plano passar acima do centro da esfera, eu também vou ter aqui circunferências menores, que nós chamamos de paralelos. Então, aqui eu tenho a circunferência máxima ou equador, e essas circunferências menores são os meus paralelos. Se esse plano passar na vertical, aqui a gente vai ter uma circunferência máxima também. Só que no caso aqui a gente chama de meridiano. Então essa circunferência máxima que a gente tem aqui, digamos, na vertical, é o meu meridiano. Além do equador, os paralelos e o meridiano, eu ainda vou ter aqui esse ponto que fica aqui nessa parte superior, que é o polo norte, e esse ponto que fica aqui na parte inferior, que é o polo sul. Na próxima tela, nós vamos começar a falar um pouco a respeito das partes de uma esfera. E a primeira delas é a cunha e o fuso esférico. Para explicar para vocês o que é uma cunha ou um fuso esférico, eu não vou falar o conceito propriamente dito, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, que a gente vai pegar uma melancia e tirar uma fatia dela. Essa fatia aqui da melancia, ela pode ser representada aqui na esfera por essa região que eu vou pintar aqui de amarelo. Então, toda essa região que eu estou pintando de amarelo representa a fatia dessa melancia que a gente está considerando aqui grosseiramente que é esférica, né? Então, está aqui a fatia da melancia. Essa fatia a gente chama de cunha esférica, ok? E o que é o fuso esférico? Bem, a fatia inteira da melancia é uma cunha. O fuso seria só essa parte aqui que é a casca, que é essa região que eu estou pintando aqui no meu desenho. Então aqui, essa região que representa só a casca da fatia da melancia é o meu chamado fuso esférico. Além da cunha e o fuso, a gente tem também a chamada calota esférica. E o que é essa calota esférica? Imagina que eu vou passar um plano e esse plano não vai passar de maneira horizontal no centro da esfera, vai passar um pouco acima do centro. Então vai formar aqui uma seção, que é essa circunferência que está aqui da esfera, e dessa seção para cima eu tenho o que eu chamo de calota esférica, ok? Então qualquer plano que passe, que não seja no centro, seja acima dele ou abaixo dele, vai dar origem aqui às calotas esféricas. E por que não pode passar aqui no centro? Porque se passar no centro, o que eu vou ter na verdade é um hemisfério. Eu vou ter aqui o hemisfério norte na parte de cima e na parte de baixo o hemisfério sul. Se a gente observar na calota esférica,
a gente tem essa circunferência menor aqui, que a gente viu anteriormente, que é o paralelo. E essa circunferência, ela tem o centro dela, que tem uma determinada distância em relação ao centro da esfera. Eu vou chamar essa distância aqui entre o centro dessa seção e o centro da esfera de D. Essa seção aqui também tem o raio, que é essa distância que vem aqui ó, do centro para a extremidade desse paralelo aqui, ó, dessa circunferência menor dessa seção da esfera. Além disso, eu também tenho aqui ó, o centro da esfera e essa distância até aqui a extremidade da esfera, ou a superfície da esfera, que é o raio da esfera. Observa que quando eu pego aqui a distância entre o centro da seção e o centro da esfera, o raio dessa seção da esfera e o raio da esfera, eu formo aqui um triângulo retângulo. E se esse triângulo é retângulo, vale para ele o teorema de Pitágoras. Isso quer dizer o seguinte, ó, que se eu pegar esse lado que é o maior, que é a minha hipotenusa, e elevar ao quadrado, vai ser o quadrado dessa distância mais o quadrado desse raio aqui, ó, que são os catetos. E a gente tem a seguinte relação. O raio da esfera ao quadrado é sempre igual ao raio dessa seção aqui da esfera, que eu chamei aqui de R minúsculo, mais a distância ao quadrado, que é a distância aqui ó, do centro dessa seção para o centro da esfera. Essa relação ela vai ser usada em algumas situações problemas para a gente calcular área e volume. Na próxima página, vamos falar um pouco agora a respeito da área da superfície de uma esfera. Lembra da melancia? Toda aquela região que eu toco na melancia, da casca, a gente chama de superfície da esfera. E aquela região pode ser calculada através dessa fórmula que está aqui. Ó. A área da superfície esférica é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. O que é que a gente vai fazer nesse primeiro exemplo? A gente vai ver uma aplicação prática do cálculo da área da superfície de uma esfera. Então vamos para o exemplo 1. Para pintar algumas bolas de isopor, será utilizada uma tinta que rende 2 cm² por ml. Quantos mililitros dessa tinta serão necessários para pintar 7 bolas de isopor com 10 cm de diâmetro? Use π igual a 3. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai descobrir que área tem uma bolinha dessa só de isopor. Como eu quero calcular a área da superfície de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Eu não tenho raio, mas foi dado o diâmetro aqui da bolinha, que é 10 centímetros. Bem, se o diâmetro é 10, o raio é a metade, é 5 centímetros. Então eu vou ter aqui ó, a área de uma bolinha dessa vai ser 4 vezes π, que na questão dá uma aproximação igual a 3, vezes o raio, que é 5 ao quadrado. Aí eu vou ter área igual a 4 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, que é 25. 4 vezes 3 vão dar 12. 12 vezes 25 vai dar 300. O que é que eu descobri? Que quando eu for pintar uma bolinha dessa só, eu vou pintar uma área de 300 cm². Só que na questão, eu vou destacar aqui, ó, ele diz que a gente vai pintar 7 bolinhas de isopor. Então vamos agora calcular qual vai ser a área que eu vou pintar dessas 7 bolinhas. Se uma bolinha tem 300 cm² de área, 7 bolinhas vai ter 7 vezes essa área. Então aqui ó, 300 vezes 7, que vai dar 2.100 cm². Bem, o que é que eu descobri? Que para pintar essas 7 bolinhas, eu vou pintar uma área de 2.100 cm². Agora, eu vou me ligar nessa relação aqui. Ó. É dito que cada 2 cm² é pintado com ml. Então, vamos colocar isso aqui. Ó. Cada 2 cm² eu preciso de 1 ml. Aí a pergunta é a seguinte. Para pintar 2.100 cm², eu vou precisar de x ml. E aí eu monto uma regrinha de 3. Como as grandezas são diretamente proporcionais, basta que eu multiplique os meios pelos extremos e encontre x. Quando eu encontrar x, eu vou descobrir a quantidade de tinta que eu preciso em ml para pintar essas 7 bolas de isopor. Então vamos lá. Multiplicando aqui em x, 2 vezes x, eu vou ter 2x. E 2.100 vezes 1, 2.100. Passo esse 2 aqui para o segundo membro dividindo. 2.100 dividido por 2 vai dar 1.050 ml. Então, para pintar essas 7
bolinhas de isopor, eu vou precisar de 1050 ml de tinta, ok? Vamos agora para a nossa próxima página, que fala um pouco a respeito do volume de uma esfera. O volume de uma esfera ela é dada também em função do raio. Se eu tiver o raio da esfera, eu consigo achar o seu volume. E a expressão que dá esse volume é 4/3 de πr ao cubo. Então, quando eu calculo 4/3 de πr ao cubo, eu encontro o volume da esfera. Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, é dito o seguinte. Eu tenho aqui uma esfera que está inscrita aqui dentro de um cubo. E eu sei que esse cubo tem 64 centímetros cúbicos, isso está aqui, ó, de volume. O que eu quero saber é o volume dessa esfera. Vejam só, para eu calcular o volume da esfera, eu preciso da medida do raio da esfera, que eu não tenho aqui no problema. Mas a gente vai se ligar no seguinte. A aresta, que é essa medida aqui, ó, do cubo, se a esfera está inscrita no cubo, é o diâmetro aqui da esfera. Então, se eu achar que é a medida da aresta, consequentemente, eu acho o diâmetro da esfera. E se eu achar o diâmetro da esfera, eu consigo achar o raio, que é a metade. Então, vamos fazer o seguinte. O volume de um cubo é sempre a sua aresta elevado à terceira. Como ele disse aqui que o volume do cubo é 64, eu venho aqui e substituo. 64 é igual a elevado à terceira. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros e aí eu vou ter A elevado à terceira igual a 64. Esse 3 que está como expoente, eu passo aqui para o segundo membro como índice de um radical. Então eu vou ter raiz cúbica de 64, que vai ser 4. Como é a medida da aresta aqui, eu estou trabalhando com centímetros, eu vou ter a aresta medindo 4 centímetros. Aí vejam só. Eu já sei que aqui tem 4 centímetros. Então, se a aresta tem 4 centímetros, o diâmetro aqui da esfera também tem 4 centímetros. Bem, o raio de uma esfera é a medida do diâmetro dividido por 2. Então, o raio dessa esfera vai ser 4 centímetros dividido por 2. Essa esfera vai ter raio 2 centímetros. Se eu achei aqui o raio da esfera, agora eu consigo encontrar o volume. O volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. Na questão é dito que π vai ser 3, então eu vou ter o volume igual a 4 vezes π, que é 3, vezes o raio que eu acabei de encontrar aí é 2 ao cubo, dividido por 3. Aqui eu posso simplificar 3 com 3, e aí eu vou ter 4 vezes 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 4 vezes 8. Eu vou ter 32 centímetros cúbicos como volume para essa esfera que está aqui inscrita nesse cubo de volume 64 centímetros cúbicos. Vamos agora para o nosso último exemplo da aula de hoje. Seja S uma seção de uma esfera determinada pela interseção com um plano, conforme a figura abaixo. Se S está a 3 cm do centro da esfera e tem área igual a 16 π centímetros, qual o volume dessa esfera? Use π igual a 3. Então, o que é dito aqui na questão? Eu tenho aqui uma seção da esfera, que eu vou destacar aqui, ó. E a distância do centro dessa seção para o centro da esfera é dita aqui que é igual a 3 centímetros. O que se quer saber nessa questão é, sabendo que essa área aqui dessa seção da esfera é 16 π, eu vou destacar aqui, qual é o volume que tem essa esfera? Para eu encontrar o volume da esfera, eu preciso aqui da medida do raio, ok? O raio da esfera, porque o volume está em função do raio da esfera. E para encontrar o raio dessa esfera, eu posso aplicar aquela relação do Teorema de Pitágoras, que relaciona aqui o raio da esfera, o raio da seção e a distância aqui do centro da seção da esfera com o centro da esfera. Só que para aplicar aquele teorema aqui, eu preciso da medida do raio dessa seção que eu ainda não tenho. Como ele diz na questão que a área dessa seção aqui é 16 π, a área aqui de um círculo ela é dada por πr ao quadrado. Se ele diz que é igual a 16 π, eu vou ter aqui, ó, que essa área vale 16 π. Aqui eu vou cortar π com π e vou ter o seguinte, ó, que r ao quadrado é igual a 16. Passa esse 2 para lá como o índice de um radical, então eu vou ter r igual a raiz quadrada de 16, que é 4
centímetros. Então, o que é que eu descobri? Que esse raio aqui, ó, dessa seção aqui da esfera, vale 4 centímetros. Mas o que eu quero não é a medida desse raio, eu quero o volume. Só que para achar o volume, eu preciso desse R maiúsculo aqui, que é o raio da esfera, que agora eu posso obter aplicando a relação, ou o teorema de Pitágoras. O raio da esfera ao quadrado vai ser igual ao raio dessa seção ao quadrado, mais a distância do centro dessa seção ao quadrado para o centro da esfera. Então eu vou ter, ó, R ao quadrado igual. Esse raio aqui é 4, o R minúsculo que a gente acabou de calcular ao quadrado, mais a distância que foi dada aqui, ó, e é 3, então 3 ao quadrado. Então o raio da esfera ao quadrado vai ser 16 mais 9. 16 mais 9 aqui vai dar 25. E aí, extraindo aqui, ó, a raiz de 25, eu vou ter como medida para esse raio 5 centímetros. Então, o que é que eu achei? O raio aqui da esfera. Se eu achei o raio, agora eu venho aqui, ó, e aplico na fórmula do volume, que é 4/3 de π r ao cubo. É dito aqui que a gente vai usar π igual a 3. Então, eu vou ter volume igual a 4 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 5 ao cubo, dividido por 3. Vou cortar aqui, ó, 3 com 3, e aí eu vou ter o volume igual a 4. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E 4 vezes 125 vai dar 500. Como eu estou com centímetros, eu vou ter centímetros cúbicos. Então, esse aqui vai ser o volume da esfera. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre geometria espacial. Se você gostou, deixa aí o teu like, faz o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não esquece de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.